Olá, professores, mediadores de leitura do município de Sinop, Mato Grosso. Tudo bem com vocês? Aqui de novo Pablo Moreno. Já estamos muito próximo da jornada e amostra pedagógica, que será dia 26 e 27 de novembro. E para quem ainda tem um tempinho, né? Hoje eu estou dia 5 de novembro de 2019, eu quero sugerir um trabalho com um livro que está na biblioteca das escolas, que é esse livro, A Fantasia da Família Distante, da Estela Mares Rezende, essa mineira que escreve de forma maravilhosa, sempre cada livro com uma linguagem muito própria, né? E foi premiada com o Jabuti de melhor livro do ano, né? Enfim, não tenho o que dizer, né? É uma autora que dispensa qualquer apresentação, porque é diferenciadíssima na literatura brasileira, principalmente escrevendo para crianças e para jovens. Este livro, ele traz uma citação inusitada, tá? Que é um problema familiar, né? Não vou dizer o que é, não gosto de dar spoiler, mas enfim, toda família tem sempre um assunto difícil de tratar, grave de tratar, assim como a vida é difícil de tratar, grave de tratar. O Ariano Suassuna disse numa entrevista, num daquelas palestras show que ele fazia, que o que é bom de viver é difícil de contar. E o que é ruim de viver é bom de contar, né? Então, as histórias da literatura, as boas histórias, normalmente elas trazem algumas coisas que são ruins de viver. E é o caso deste livro, né? Em que uma família se depara com um problema para viver, para resolver, para sentir, e esse se trata de um problema proibido de se conversar. Outra coisa muito própria desse livro é o narrador, que é esse cachorrinho que está aqui na capa. Bem, vamos lá então para os nossos passos de leitura do projeto de leitura. Vamos lembrar de novo, para quem já sabe, esses passos são da Elaine Maritza, né? Coordenadora editorial e consultora editorial aqui dos meus textos e da Fisales Editora. Então, sempre os 4 passos, né? A motivação, o caminho da leitura, ou a leitura efetiva, a leitura em ação, o momento da discussão e o momento da extrapolação. Como é que nós podemos fazer a motivação para iniciarmos a leitura deste livro, A Fantasia da Família Distante? Eu sugiro, vocês podem ter outras, mas propor para as crianças, se há algum assunto proibido de se conversar lá na casa delas, note que esse livro é para crianças maiores, né? São crianças aqui a partir do 3º ano, acredito que seja uma leitura adequada, 4º, 5º, pela temática, seja pela quantidade de texto. É um critério muito pequeno, mas a gente tem que ter algum critério. Isso é muito discutível, eu não quero entrar no tema, né, do livro ser apropriado para um leitor ou para outro. Isso é um tema amplo, mas a gente tem que ter algum horizonte. Eu acredito que os professores do final do Fundamental 1 vão gostar mais de trabalhar com esse texto do que os anos iniciais, tá? Então, propor para os alunos, se eles têm lá na casa deles algum assunto que não pode ser tratado, e imaginar se algum animal de estimação, hoje a gente chama pet, né? Se algum animal de estimação lá da casa fosse contar uma história e falar desse assunto, como é que ele contaria? E eles fazerem uma pequena historinha
e falando disso, qual é o assunto, né? E qual é o animal que contaria e falaria desse assunto, que é proibido falar em casa, lá na casa da criança, e eles fazerem um resuminho desse animal contando esse assunto, tá? E dizer para eles que ele tem que falar do assunto sem dizer o assunto, de preferência. Acho que é um bom desafio para as crianças produzirem um texto. Ok. Na aula seguinte, aí nós vamos chegar no momento da leitura, né? Então a gente vai apresentar para eles o livro, diz, olha, nós vamos ler este livro, ou a professora vai ler para vocês, ou vai contar essa história da fantasia da família distante, e aí dar o caminho da leitura. Qual é que seria o caminho da leitura? Eles observarem durante a leitura do livro, ou durante a contação do livro, quem é o narrador, quem é que fala do assunto, quer falar do assunto na família, quem não quer falar do assunto, e, por fim, eles escreverem se eles entenderam qual era o tal assunto que não poderia ser falado, tá? Então, essas perguntas aí. Quem é o narrador da história? Quem é que não quer que o assunto seja falado? Quem são os personagens que querem falar do assunto? E depois, qual é esse assunto, afinal de contas, né? Ok, terminamos a leitura do livro, vamos para o terceiro momento, a discussão. Então, no momento da discussão, da conversa em aula, essas mesmas perguntas devem ser trazidas e discutidas com as crianças, né? Ouvindo cada um, ouvindo a opinião de cada um. Então você tem esse momento de discussão, de conversa sobre o livro. Ele é muito importante para que cada criança vai ter a sua subjetividade na leitura, e essa subjetividade vai aparecendo, e a professora vai fazendo a mediação dessas temáticas e dessas discussões que vão aparecendo. No quarto momento, extrapolação. Terminamos a discussão, conversamos sobre o livro, pode ser um período, pode ser 2, pode ser um dia, 2 dias, 3 dias. Qual seria, o que se poderia fazer de atividades pedagógicas, então, em cima desse livro? Bom, uma atividade legal que eu pensei é que as crianças pesquisassem sobre seus parentes distantes, onde que eles moram. Eles têm um tio que mora num outro estado, uma avó, um primo, né? E quem são essas pessoas distantes? Eles têm membros da família que moram longe, né? E que eles conhecessem um pouco sobre a família deles, quem são essas pessoas que moram longe. Eu moro aqui no Rio Grande do Sul, tenho gente morando, um irmão morando em Sorriso, e sobrinhos, por exemplo, em Sorriso, Mato Grosso, tenho gente morando em São Paulo, tenho gente morando, mesmo irmãos meus, morando aqui no Rio Grande do Sul, mas em outras cidades. Então, todos nós temos parentes distantes. Então, pesquisar quem são esses parentes também leva à consciência da própria identidade, da própria família, leva eles a conhecer um pouquinho sobre o mundo familiar e as histórias familiares. Num outro momento, seria legal construir, fazer uma construção desse animal da casa deles, que contaria a história do tema proibido. É um cachorro que ele vai contar, é um gato, é um porquinho da Índia, e que eles construíssem esse animal. Hoje as crianças fazem, eu vejo nas feiras do livro e nas jornadas, nas escolas que eu tenho ido, usando muito materiais recicláveis, né? Então eu já encontrei muitos animais feitos de embalagem, por exemplo, de sabão em pó, ou de amaciante de roupa, gatos, sobretudo, né? Animais de 4 patas, a pessoa põe e constrói a cabeça, reveste o animal com um tecido. Seria legal uma construção aí envolvendo as manualidades, né? Eles podem também tirar uma foto do animal, cada um tirar uma foto do seu animal de estimação preferido, alguns têm mais de um, e fazer uma exposição desses animais preferidos de cada criança, né? Com uma pequena história sobre o animal. Como é que o animal chegou na casa, como é que foi escolhido, como é que é o nome, se esse animal tem alguma atitude curiosa. O meu gato, por exemplo,
Quando ele quer carinho e eu não dou atenção, ele vem e deita em cima do teclado do computador. Normalmente estou escrevendo. Então, o que tem de curiosidade, né, desse animal? As crianças tiram uma foto com o animal e podem escrever. Também motiva a construção do texto, né? Eles também podem pensar uma história que tenha um tema complicado ou não, uma história, uma narrativa em que apareça o animal de estimação deles. Tá bom, professor? Professor, professora, professores, é direcionado especialmente ao pessoal de Sinop, mas também qualquer professor de qualquer lugar do Brasil e do mundo pode trabalhar esse livro da Estela Maris Rezende, A Fantasia da Família Distante. Um livro com uma linguagem muito legal, um livro com um tema muito legal, escrito de forma magistral, seja no modo da construção da história, seja na escolha do personagem narrador, seja nessa forma de deixar o tema principal da história subliminar, né? De deixar que o leitor seja o grande protagonista da leitura. Eu acho que esse é um dos grandes méritos da escrita da Estela Maris Rezende. Ela sempre nos deixa com uma pulga atrás da orelha, com um grilo na cabeça, não dá resposta, mas nos provoca muito sobre a vida. E a vida, ela não é sempre maravilhosa, né? A vida sempre tem conflitos. E são esses conflitos que tornam a vida bonita. Eu acho que uma vida... voltando ao Suassuna, ele diz assim, como é que tu vai contar para alguém que o teu ano? Ah, dia 1º foi maravilhoso, dia 2 foi uma coisa linda, dia 3 minha vida foi uma coisa mais encantadora, dia 4 minha vida foi fantástica, né? Na verdade, a vida da gente tem significado porque a gente passa por dificuldades, passa por conflitos, e esses conflitos é que tornam a vida maravilhosa. Professores, de Sinop especialmente, até o dia 26 e 27 de novembro, que eu terei a alegria de encontrá-los, de visitar a amostra pedagógica de vocês, conversar um pouco mais com vocês e com os alunos. Um grande abraço. Olha, estou com muita saudade do Mato Grosso. Aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos em novembro e ainda faz frio, gente. Ó, estou de camisa de manga comprida. O dia hoje está chuvoso, está nublado, está feio. E aí no Mato Grosso sempre tem uma luminosidade muito especial e um calor muito especial. Claro, talvez vocês pensem o contrário, que ele está aqui no Sul. Mas, como eu falei da vida, a gente sempre tem, né? Quem é careca quer ser cabeludo, quem é cabeludo quer cortar, e a vida só tem graça porque nós somos diferentes. Abração!